Mais um destaque: integrantes do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros rejeitaram na segunda-feira a concessão de um voto de louvor ao ministro Alexandre de Moraes, que acaba de assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A votação terminou com 64 votos contrários, 32 a favor e 7 abstenções. Moraes é sócio do Pinheiros, que fica em um bairro nobre da cidade de São Paulo. A proposta do voto de louvor foi apresentada no início da reunião pelo conselheiro José Mansur. O pedido foi feito diretamente ao presidente do colegiado, Guilherme Domingues de Castro Reis, para que houvesse aprovação automática. No entanto, outros membros discordaram e sugeriram que fosse feita uma votação que acabou derrotando a proposta. No clube, cada conselheiro vota nessas situações por meio de um sistema eletrônico. Em setembro de 2021, Alexandre de Moraes foi hostilizado por associados do Pinheiros que estavam no bar do clube. O ministro chegou a prestar queixa contra uma pessoa. Segundo o registro, no 14º Distrito Policial da capital paulista, vigilantes particulares avisaram ao integrante da escolta pessoal de Moraes que indivíduos estariam proferindo supostas ameaças e injúrias ao magistrado. O homem virou alvo de um inquérito sigiloso. Alexandre Garcia. Pois é, 64-32, hein? É o dobro que não quer. O problema é que politizou, né? Se fosse simplesmente um ministro isento, neutro do Supremo, que agora vai presidir o TSE, não creio que teria algum problema, né? Seria uma honra para o clube ter um presidente da Justiça Eleitoral, mas politizou, como tudo politizou aqui, né? Aqui em Brasília, aliás, eu já sabia disso há mais tempo, mas como o Estadão revelou, tudo bem, eu estava mantendo a privacidade dessa informação, que ele usa instalações do Exército para fazer ginástica, para fazer exercício, né? Porque lá ele tem a garantia de que não vai ser ofendido, vai estar protegido, né? Esse é o preço de se politizar num momento desses, né? De alguém que não deveria ser, né? O que eu tenho dito muito é que não pode ser advogado, nem promotor público, juiz do Supremo, tem que ser juiz de carreira, juiz de direito de carreira como Luiz Fux, que tenha passado por tudo na primeira instância, se tornou desembargador, depois virou ministro do Tribunal Superior de Justiça e acabou no Supremo. Por quê? Porque a vocação do juiz é aplicar a lei de forma absolutamente isenta. Aplicar a lei de forma absolutamente isenta. E o advogado não. A vocação do advogado é defender uma causa, né? O do promotor é achar a culpa de alguém e enquadrá-lo na lei, né? Então, é complicado. Talvez mais tarde os congressistas que têm poder de alterar a Constituição possam fazer isso. Fica melhor para o Supremo, né? Hoje mesmo, a gente viu aí declarações do ministro Marco Aurélio, primeiro lamentando, né, chamando aquele inquérito que não segue o devido processo legal de inquérito do fim do mundo, e agora usando termos bem pesados para se referir ao evento de ontem, né? Que ele achou agressivo e vergonhoso, né? Politizaram, né, e deu nisso. Schelp, em 40 segundinhos, Schelp. Eu acho interessante como é bonita a democracia, né? Você pode ter diversos métodos diferentes de votação, e o que vale é a legitimidade dele, ou seja, se aqueles que participam aceitam as regras e entendem que elas são válidas. Pode ser numa reunião de condomínio, onde as pessoas votam levantando a mão, pode ser como ocorreu aí no Clube de Pinheiros, com o voto eletrônico, né, um sistema eletrônico de votação, cerca de 100 pessoas votantes. Aparentemente, ninguém questionou o resultado, ninguém pediu aí comprovante impresso. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem um método diferente de votação. Existem urnas eletrônicas, existem outros métodos, existem métodos, inclusive, com uma espécie de furador no papel para marcar furinhos ali, às vezes em papéis longos, que permitem votar não apenas em candidatos, mas também em plebiscitos, que muitas vezes são feitos conjuntamente com as eleições. E há também as primárias americanas, que cada estado tem o seu próprio método, né? Métodos muitas vezes tradicionais, antigos, alguns dos quais incluem até reunir pessoas numa sala e ir juntando em grupinhos, dependendo de quem é o candidato ou pré-candidato no qual se quer votar. Então, o que importa numa eleição é a legitimidade e a aceitação de todos. Você, Zé, 20 segundos.
Olha, o que o Alexandre falou é muito importante. Seria lógico que qualquer clube se sentisse orgulhoso de alguém que assumiu a presidência do TSE. Mas nesse caso houve uma politização. E como toda disputa política tem os prós e contras, né? Então, ganhou inimigos. Você, Mota, 20 segundos. Agentes políticos estão sujeitos às reações que políticos recebem, aprovação ou desaprovação. Quem não quer se submeter ao tribunal da opinião pública não deve entrar na política. Principalmente quem quer fazer política sem ter sido eleito.